Então tá. Galera, hoje a gente vai conversar sobre uma coisa muito importante para os insetos que está associado à sua reprodução. Então o que a gente vai ver hoje? Uma introdução da importância de entender a reprodução de insetos. A gente vai tentar conversar um pouquinho sobre como a reprodução de insetos acontece, tá? Como é a cópula. Posteriormente, a cópula, armazenamento de espermatozoides e fecundação, falar um pouquinho sobre competição espermática, principais tipos de reprodução, e a gente vai procurar abordar um pouco nesse momento como isso é importante para a gente como agrônomo, tá? Então vamos lá. Pessoal, como introdução, a gente já sabe que os insetos, eles representam o maior grupo de seres vivos presentes no planeta. Tá? Durante as últimas semanas, a gente discutiu alguns fatores que contribuem para isso. Então, a gente abordou capacidade de dispersão, a gente abordou um pouco sobre a importância do exoesqueleto nesse sentido, e hoje eu vou conversar sobre um outro aspecto bem legal que diz respeito à reprodução. O número de descendentes que esses indivíduos deixam. Então, para compartilhar um pouquinho com vocês, para exemplificar um pouco a nossa história, eu vou falar um pouquinho sobre a reprodução de insetos, mosca das frutas. Então, a gente já sabe que ela é um díptero, porque ela apresenta apenas 2 pares de asa, o segundo par de asas é atrofiado em halteres ou balancins. E ela tem aqui um apêndice abdominal, o ovipositor, ela introduz aqui de dentro um acúleo que sai, perfura o tegumento do fruto, e coloca os ovinhos dela dentro do fruto. Tá? As larvas vão se desenvolver, esse fruto normalmente é abortado, as larvas de último instar saem do fruto, empupam no solo e posteriormente emergem os adultos, macho e fêmea, que vão acasalar, a fêmea vai ser fertilizada novamente e vai reiniciar todo o ciclo realizando as posturas. Então, normalmente é esse o ciclo. Agora que vem a coisa interessante. Nós, como agrônomos, uma das nossas atividades é monitorar a presença desses indivíduos nas áreas. Então, o que acontece? No caso de mosca das frutas, nós utilizamos iscas atrativas, tá? Então, elas são atraídas pelo alimento que está aqui dentro. E além disso, essa armadilha tem uma coisa a mais, que diz respeito à cor amarela, que também é atrativa. A gente já viu semana passada, segunda-feira, quando a gente abordou TRIPS, mostrei para vocês a estufa do professor Barcelos aqui, que ele utiliza placas adesivas colantes nas bancadas para atrair inseto. Então, insetos são atraídos por cores. A gente vai discutir isso mais para frente. Então, nós temos duas situações. E as moscas, elas entram por aqui, por essa abertura aqui, e elas acabam não tendo como sair, acabam caindo aqui dentro do atrativo alimentar e morrendo. Então, semanalmente, a gente vai lá e conta esses indivíduos. O que eu quero enfatizar para vocês é que percebam aqui, ó, em um curto intervalo de tempo, esses indivíduos apresentam um rápido, um absurdo crescimento populacional. Esse monitoramento foi realizado aqui em Laranjeiras, da variedade Valência, aqui em Águas de Chapecó, localizado em Chapecó. Então percebam, a partir do mês 2, 0 indivíduos, 3, 4, mês 5, mês 6 e mês 7. Em apenas 6 meses, eles já estavam capturando alguma coisa em torno de 900 indivíduos. Então percebam como aumentou essa população em um curto espaço de tempo. Tá? Então percebam que o potencial biótico dos insetos, o potencial para gerar descendentes é extremamente grande. Tá? E isso é muito limitado na natureza por fatores ambientais. Então o ambiente oferece uma resistência no desenvolvimento dos insetos. E a gente vai discutir isso também. Respondendo ao Thiago, sim, Thiago. Armadilhas feitas com garrafa PET também funcionam, tá?
além de serem bem mais baratas. Então percebam que se não é a resistência do ambiente, nós temos elevadas populações de inseto ocorrendo. Olha que interessante aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês, esse aqui é uma mariposa, ordem Lepidoptera, o nome dela é Diatrea sacaralis, tá? E ela é uma praga muito importante em cana-de-açúcar. Macho e fêmea copulam, a fêmea coloca ovos, tá? Nós chamamos de esquema de peixe, que ela coloca ovos em massa. Aí as larvinhas de primeiro instar, assim que eclodem, elas começam a fazer uma raspagem no limbo da cana-de-açúcar. E as lagartas mais adultas, as larvas mais velhas, a partir do terceiro, quarto instar, elas bloqueiam o caule da cana, penetram nele e abrem galerias. Então isso acaba prejudicando a cultura. O que eu quero mostrar para vocês é que a partir de 300 indivíduos, numa razão sexual de 1 para 1, ou seja, 150 machos e 150 fêmeas, com um ciclo biológico de mais ou menos 25, 26 dias, ou seja, esse é o período desde a postura até atingir a fase adulta, tá? Então, em menos de 4 meses, ou seja, 4 gerações, a partir de 650 casais aqui, é possível nós gerarmos mais de 500 milhões de insetos. Vocês estão percebendo o potencial biótico de insetos? Faz sentido para vocês? Olha aqui novamente, pessoal, isso aqui foi um estudo que eu fiz durante o doutorado. Eu trabalhei com 23 casais de Diatrea sacaralis, só 23. Em 13 dias, as fêmeas ovipositaram quase 18 mil ovos. Está ficando claro o potencial biótico de insetos para vocês no sentido de geração de descendentes? Um outro exemplo bem legal, pulgão. Aqui nós temos a geração parental, tá? Apenas 20 indivíduos. Pulgões, eles têm uma reprodução um pouco atípica, nós chamamos de partenogenética. E é uma reprodução partenogenética telítoca. O que é isso? Fêmeas geram fêmeas. Ciclo biológico deles assim, é muito rápido. Em condições assim mais adversas, a gente pode falar 8 dias. Uma média de 7 dias aqui, por exemplo, em Florianópolis, quando eu falo de Brevicorina brassica, que é o pulgão da couve. Então percebam que a partir de uma geração, a partir de 20 indivíduos, em mais ou menos 8 semanas, nós temos algo em torno de quase 8 milhões de insetos. Então eu quero que fique muito claro para vocês que os insetos eles têm um poder muito grande para gerar descendentes. E nós só não temos problemas maiores com pragas devido à resistência ambiental. E a gente vai discutir isso em aulas futuras, onde a gente vai abordar dentro dessa resistência ambiental os fatores como temperatura, umidade, fotoperíodo, alimento, predação e parasitismo no controle dessas pragas. Então aguardem cenas dos próximos capítulos. Só que assim, pessoal, a grande maioria desses insetos, para gerar descendentes, tá, precisam se encontrar e copular. Porque a maioria dos insetos, a reprodução é sexuada e envolve uma fêmea e um macho. Tá? E eles têm que estar no mesmo local. Os sexos têm que se encontrar. Então, para isso, eles utilizam algumas estratégias. A primeira coisa que eu vou comentar com vocês diz respeito à aproximação a longa distância, depois uma aproximação a curta distância até acontecer a cópula, tá? Então, assim, aproximação a longa distância. Pessoal, tem que ter sincronismo, tá? Então, a grande maioria dos insetos são dioicos, tá? Eu já falei para vocês. Tem que ser macho e fêmea.
e eles apresentam um curto espaço de tempo. Então, eles têm que estar no mesmo lugar e ao mesmo tempo para que os sexos masculino e feminino possam se encontrar. Só que tem insetos que têm uma vida muito curta. Um exemplo é esse mocinho aqui, ó. Ele é uma efeméride. Ele pertence à ordem Ephemeroptera. E ele pertence a essa ordem porque ele tem uma vida extremamente curta, uma vida efêmera. Vocês colocaram no questionário de vocês, lá na questão 3, a grande maioria de vocês que eu li até agora, os questionários falaram sobre essa ordem. O pessoal que eu li até agora comentou que essa ordem aqui, os imaturos, eles são aquáticos. E logo que eles eclodem, eles têm que encontrar um parceiro, porque a vida adulta deles raramente ultrapassa 72 horas. Isso acontece por quê? Porque eles têm o aparelho bucal mastigador, ele é atrofiado, tá? Então tem que ter esse sincronismo. Tem um curto espaço de tempo para emergir o adulto, encontrar um parceiro sexual, copular, fazer posturas, né, gerar descendentes e morrer. Uma dessas estratégias, pessoal, que nem nesse caso aqui, diz respeito ao enxameamento, tá? E esses enxameamentos são interessantes porque permitem que indivíduos com o mesmo genótipo se encontrem. Tá fazendo sentido? Então, uma das aproximações a longa distância diz respeito a essas agregações, tá? Como, por exemplo, enxameamento, agregação no substrato. Então, aqui nós temos uma pista visual, onde os insetos podem se encontrar. Tá tranquilo, pessoal? Com relação a essa aproximação a longa distância? Uma outra situação aqui, ó. Sinais visuais, vagalume. Quem sabia que vagalume, ele apresenta uma bioluminescência? Quem nunca viu um vagalume aqui? E essa bioluminescência tem um porquê. A intenção da bioluminescência é atrair o sexo oposto. Pessoal, olha que bacana. Trabalhos têm mostrado que o cérebro do vagalume, o vagalume é capaz de contar e medir diferenças de tempo. Ele consegue acompanhar, pessoal. Ele consegue perceber o sinal emitido por um vagalume da mesma espécie e por um vagalume de uma outra espécie. E sinal emitido por uma fêmea e por um macho. Vocês percebem? Que interessante isso? E é por meio dessa sincronia de sinais que os sexos se atraem para a geração para promover a cópula, tá? Para que ocorra a aproximação dos sexos. Está fazendo sentido essa aproximação a longa distância? Dois indivíduos, um distante do outro, por meio da bioluminescência, eles se atraem. Tranquilo até aqui? Sim ou não? Ninguém vai digitar nada. Obrigado, Flávia. Então tá, pessoal. E assim, pessoal, como em toda as situações que envolvem atração, que envolvem sexo, existem coisas sórdidas do mundo dos insetos também, tá? Por exemplo, essas duas espécies aqui. O gênero Potinus ignitus, tá? A fêmea desse gênero aqui, ela é conhecida por fêmea fatal. Eu falei para vocês agora há pouco que as fêmeas vagalumes têm a capacidade de contar e responder sinais. O que ela faz? Ela mimetiza o sinal de um outro macho, de uma outra espécie. E esse macho aqui, ele é atraído para esta fêmea,
pensando que vai acontecer uma cópula. Só que quando ele chega, ele encontra essa fêmea que estava mimetizando o sinal de uma outra espécie, ele vê que não era bem a cópula que ele vai enfrentar, mas o que ele vai encarar está mais associado a uma predação, tá? Desculpa. Então aqui, pessoal, esse videozinho aqui eu postei para vocês aqui, onde a fêmea desse vagalume, tá? Ela preda o macho que ela atraiu por meio de mimetismo, desses sinais. Só que assim também, na natureza, uma das coisas muito difíceis para um inseto é uma cópula. Existem trabalhos que mostram que um macho ele pode levar até 72 horas para encontrar uma fêmea. Enquanto uma fêmea ela pode levar apenas 6 minutos para encontrar um macho disposto a copular com ela. Então o que acontece? Muitas vezes machos da espécie predadora de vagalume, eles mimetizam os sinais de indivíduos de uma outra espécie. Aí essas fêmeas predadoras são atraídas, pensando que vão predar, quando na verdade, ao invés de encontrar uma presa, elas vão encontrar um macho que vai copular com elas, tá? Então esse tipo de coisa acontece no mundo dos insetos. Faz sentido a aproximação dos sexos por pistas visuais? Nós temos aquele substrato, que nem nós vimos lá nas borboletas agora há pouco, vagalumes. Eu estou contando isso porque existem outros sinais que podem permitir a aproximação dos sexos. Um deles está associado ao som. A gente já sabe que dentro de Orthoptera existem vários indivíduos que emitem sinais sonoros. Os nossos ortópteros, né? Então nós temos grilos, temos esperanças, temos gafanhotos que emitem sinais sonoros. E também temos outros grupos de insetos que emitem sinais sonoros, como por exemplo as cigarras. Quem nunca andou aqui em Florianópolis ou qualquer outro lugar e escutou uma cigarra, entre aspas, cantando? E esse som muitas vezes tem um porquê, que é para atrair um parceiro para cópula. Acontecendo cópula, nós temos fertilização da fêmea e geração de descendentes. E assim eles conseguem manter a carga genética desses indivíduos. Pessoal, pensando nisso, olha que interessante. Teve um doutorando, o Douglas, que ele passou 4 anos estudando o som das cigarras. E graças a isso, ele conseguiu desenvolver um equipamento que promove o controle desses indivíduos sem o pessoal pulverizar toda uma área. Ele atrai esses indivíduos com o som. Deixa eu ver se eu consigo reproduzir isto. Não estou conseguindo. Mas não se preocupem, esse vídeo também está disponibilizado lá no Moodle. Então o que acontece? Ele atrai as cigarras para um ponto específico e elas são todas pulverizadas nesse ponto específico. Aí o que aconteceu? Pulverizou, patenteou e desenvolveu um equipamento para controle, onde nenhum grama de inseticida, nenhuma gota de inseticida fica no ambiente. Ela é totalmente reciclada. Invistam um tempinho e assistam esse vídeo depois que já está lá no Moodle, tá? Então nós temos pistas visuais, pistas auditivas, no meio do som, e nós também temos pistas olfativas. Como é que funciona isso, pessoal? Normalmente, uma fêmea,
de inseto, quando vai copular, quando ela tá madura sexualmente, ela libera um feromônio que nós chamamos de feromônio sexual. E a função desse feromônio é atrair parceiros. Tá? Então a coisa funciona mais ou menos assim. A fêmea, por meio de glândulas especializadas, libera feromônio no ambiente, no ar. O vento ele se encarrega de dispersar estas moléculas. E os machos, por meio das suas antenas, eles captam essas moléculas e ele vai seguindo essa trilha de feromônio até encontrar a fêmea para a cópula. E detalhe, pessoal, muitas vezes o macho e a fêmea eles estão separados por centenas de metros. Trabalhos indicam que podem estar a mais de 1 quilômetro de distância e ainda assim o macho pode encontrar a fêmea para a realização da cópula. Do ponto de vista agrícola, por que essa informação é importante? O que vocês acham? Alguém abra o microfone ou digite, me contem por que é importante. Vamos lá, Gabriel. Perfeito. A gente pode evitar a cópula e, consequentemente, a reprodução. Se não tem cópula, nós não temos geração de descendentes. Então, olha só. A fêmea libera feromônio. O macho, por meio das antenas, ele capta essas moléculas e ele segue essa trilha até encontrar a fêmea e a realização da cópula. É assim que funciona, pessoal. Tendo essa percepção, existem aqui no Brasil 2 laboratórios que trabalham muito com feromônio, na verdade 3, um na Federal de Viçosa, um na Exalc e um na Universidade Federal do Paraná. Eles sintetizam esse feromônio sexual da fêmea. Posteriormente, esse feromônio sintetizado, eles podem impregnar sachês, bastões com feromônio. E eles espalham esses sachês impregnados com feromônio por um pomar, por exemplo. Aí o que acontece? Pessoal, atenção aqui, ó. Em uma condição normal, o macho ele segue a pluma de feromônio da fêmea, encontra a fêmea e acasala, gera descendentes. Numa situação onde nós aplicamos essa técnica, que é um controle por comportamento chamada de confusão sexual, o macho ele não consegue achar a fêmea, porque além da fêmea estar liberando feromônio, nós temos vários septos impregnados com feromônio que também estão liberando feromônio sexual. Então há uma saturação no ambiente. E essa saturação ela confunde a trilha de feromônio emitida pela fêmea. Então o macho não encontra a fêmea. Não encontrando a fêmea, não tem cópula. E não tendo cópula, nós não temos descendentes. Faz sentido? Então essa é uma técnica muito empregada dentro do manejo integrado de pragas, que o professor Butignol vai abordar com vocês. E ela pode... Então nós temos essa situação. Ela pode ser utilizada, por exemplo, para coleópteros, tá? Os coleópteros são atraídos pelo feromônio sexual e são coletados aqui. Então percebam que além de estar fazendo o monitoramento, nós estamos tirando machos do ambiente, tá? Nós estamos fazendo o que nós chamamos de uma captura massal. Quanto menos macho a gente também está tirando do ambiente, menor é a possibilidade de ele encontrar uma fêmea para cópula. Tranquilo?
Então percebam, pessoal, o uso de feromônio é uma estratégia altamente empregada dentro do manejo de pragas. Inicialmente pelo monitoramento, porque ele é muito mais sensível do que, por exemplo, uma garrafa PET, como eu mostrei para vocês, como o Thiago Varela usa lá na casa dele para fazer o monitoramento. O apelo sexual é muito maior, eventualmente, do que um atrativo alimentar. Então, nós temos essas três alternativas para atrair insetos de sexos opostos. No primeiro momento, a longa distância, nós temos meio olfativo, auditivo e visual. Tá? E o que acontece? No momento que os insetos se encontram, eles estão mais próximos. Aí acontece uma outra situação, pessoal, que nós chamamos de corte. Quem nunca cortejou alguém, né? Então é um comportamento a curta distância. Imaginar o Gabriel chegou na balada, olhou aquela menininha lá longe, né? Longa distância. Aí ele vai chegar perto dela e vai falar: oi, você vem sempre aqui. Começou o cortejo. Se ele falar isso, evidentemente a menina vai embora, né? Mas faz parte do processo. Então, o que acontece? Comportamento a curta distância. Existe todo um ritual feito pelos insetos para estimular, induzir a fêmea a torná-la receptiva sexualmente. E os machos utilizam de várias estratégias, exibição visual, tá? Mostrando as asas, fazendo um ritual como se fosse uma dança em volta da fêmea. Tudo isso para conquistá-la. Ele está cortejando ela. Recomendo a vocês que assistam posteriormente esse vídeo aqui, onde nós temos várias espécies de Drosophila, onde o macho faz o cortejo da fêmea para induzi-la à cópula. Lembrando que esse é um comportamento a curta distância. Mas existem outras situações, outros tipos de corte que o macho pode fazer para a fêmea. Uma delas, por exemplo, é bem interessante, que eu vou contar para vocês, que é a mecóptera, que muitos de vocês colocaram no questionário de vocês. Então, aproximação de machos e fêmeas a longa distância. Macho libera feromônio para atrair a fêmea. Só que não basta só isso. Uma vez que eles estão perto, o macho ele vai ter que fazer uma corte, ele vai ter que convencer essa fêmea que ele não é apenas apto a copular, mas que ele é um bom macho para copular porque ele tem uma boa genética. Então, o que eles fazem? Eles oferecem dotes nupciais. Então, eles oferecem uma presa para a fêmea. Essa fêmea, por sua vez, ela vai investigar o dote nupcial. Ela vai ver o tamanho, a qualidade e percebam, pessoal, trabalhos mostram que se o dote ofertado pelo macho for pequeno, ela até pode aceitar a cópula, mas essa cópula não ultrapassa 17 minutos. Em contrapartida, se o dote nupcial for grande, for um inseto robusto, além dela aceitar a cópula, essa cópula, os trabalhos mostram que ela pode durar até 29 minutos. Então são 12 minutos a mais, tudo baseado no tamanho do dote nupcial. E para o macho é interessante porque quanto maior o tempo, maior a possibilidade que ele tem de fecundar a fêmea. Tranquilo? Eu já vou voltar a falar sobre esse tipo de reprodução. O que mais que nós temos, pessoal? Em muitos sistemas de acasalamento de insetos, a corte é uma competição intraespecífica. Sim. Então, o que acontece? Machos e fêmeas, eles apresentam dimorfismo sexual, onde o macho ele é mais vistoso, ele é mais atrativo do que
para a fêmea. A gente vê isso, por exemplo, em pavão, onde o macho tem toda uma cauda bem ornamentada para a atração da fêmea. Quanto maior essa cauda, mais atrativo ele é para a fêmea. Por que isso, pessoal? Porque na natureza a fêmea pensa assim: se esse cara consegue ostentar uma cauda desse tamanho, então ele é muito competente em sobreviver no meio de tanto predador e conseguir alimento também. Então possivelmente ele tem uma boa genética e isso vai atrair a fêmea para a cópula. No caso, por exemplo, dos besouros escarabeídeos, aqueles rola-bosta que a gente vê por aqui, quanto maior os processos cornuais que ele apresenta, mais atrativo ele é para a fêmea. Então, seleção sexual a curta distância com relação à corte, ela pode ser visualmente feita baseado no dimorfismo dos machos. E existe uma outra situação que efetivamente os machos entram em combate pela disputa da fêmea. Então percebam, os machos têm que atrair as fêmeas a longa distância. Uma vez que as fêmeas foram atraídas, a seleção sexual a curta distância envolve um cortejo, tá? Seja por meio de exibição visual, seja por meio de diferenças morfológicas, ou mesmo pelo oferecimento de dotes nupciais, e em última situação, por meio do combate entre machos. Uma vez que o macho ele consiga passar por todas essas etapas, aí sim nós temos a cópula, o momento mais desejado. Então, pessoal, olha que interessante. Quem nunca viu uma situação dessas no ambiente? O macho, ele tem o que nós chamamos de ediago, que é o pênis. E esse ediago é longo o suficiente para penetrar no órgão reprodutivo da fêmea e atingir uma estrutura que nós chamamos de espermateca, tá? Essa aqui é a espermateca. E ele vai colocar seus espermatozoides aqui dentro. Faz sentido porque espermateca, a gente já escutou, por exemplo, biblioteca. Bíblio vem de livro e teca vem de depósito, tá? Então, um depósito de livros. Aqui nós temos um depósito de esperma, espermateca. Tranquilo até aqui, pessoal? Recomendo também que vocês observem e assistam esse vídeo da cópula de 2 coleópteros da família Lucanidae, para vocês terem uma melhor noção do tamanho do órgão reprodutivo de um macho dessa família, desse grupo, tá? Então assim acontece a cópula, a transferência direta do espermatozoide do macho para a fêmea. E durante a cópula, algumas coisas podem acontecer. Por exemplo, machos podem prover nutrientes para as fêmeas, que nós chamamos de alimentação nupcial. Lembram desse nosso casal aqui? Onde o macho a longa distância atrai a fêmea por meio de feromônio e a curta distância acontece o cortejo por meio de uma apresentação de uma presa. Então o que acontece aqui? Contei para vocês também que a fêmea examina essa presa. Se ela achar se essa presa apresentar uma qualidade nutricional, ela vai aceitar a cópula. Só que ela não está pensando nela aqui. Ela está pensando nos nutrientes que ela vai ingerir para manter a prole que ela vai gerar. E nós chamamos isso aqui, de cuidado parental do macho. Então, enquanto a fêmea está se alimentando,
o macho está segurando a presa, segurando nas folhas e copulando. Lembrando que pode durar, se for uma presa grande, até 29 minutos uma cópula. Nós temos então esse tipo de situação que é o cuidado parental. Tranquilo até aqui, pessoal? Onde o macho transfere nutrientes para a fêmea. Tudo isso para garantir que a descendência dele seja preservada. Porque na natureza o que importa é você transmitir o seu gene para as gerações futuras. Nós temos uma outra situação aqui, ó. Machos podem prover nutrientes para as fêmeas, obtenção de nutrientes a partir de um produto glandular, incluindo o espermatóforo. Então, o que acontece? O espermatóforo ele guarda os espermatozoides do macho. E muitas vezes ele pode apresentar esse tipo de estrutura, onde o macho vai vai fecundar a fêmea e ele vai deixar essa estrutura aqui, por exemplo, que nós chamamos de espermatofilax na fêmea. Só que esse espermatofilax aqui, pessoal, ele é muito rico em proteína. E a fêmea vai consumir esse espermatofilax pensando na preservação da sua descendência, desses óvulos fecundados. Então, existe um investimento do macho para garantir que sua carga genética seja transferida para novos indivíduos. Então, olha só que interessante aqui, pessoal, o espermatofilax. Tranquilo? E aqui, pessoal, isso aqui tem mais uma função, além de nutrir a fêmea. Esse espermatofilax aqui, ó, ele evita que o sêmen dele seja removido antes que ele seja totalmente transferido para a fêmea. Porque daqui a pouco eu vou falar sobre competição espermática também. O que mais que nós temos, pessoal, de alimentação nupcial? Quem já ouviu falar nessa situação aqui, ó? Que a fêmea preda o macho. Sim, pessoal, isso existe. Trabalhos têm mostrado que muitos insetos, com destaque, por exemplo, para o louva-a-Deus, que o macho eventualmente é decapitado após a cópula ou mesmo durante a cópula. E como é que funciona a atração aqui? Olha que interessante. O louva-a-Deus macho é atraído num primeiro momento pelo feromônio liberado pela fêmea. Aí ele vai avistar a fêmea. Ok, a atração a longa distância atingiu seu objetivo. Como é que funciona a curta distância? Porque o macho, evidentemente, não quer ser decapitado, não quer perder a cabeça. E o que acontece? A fêmea, em um momento de descuido, ela é atacada pelo macho, atacada entre aspas, onde o macho se fixa no dorso dela. E ele toma um cuidado danado para que o primeiro par de pernas, que é raptatórias, não alcancem ele. E ele vai fecundar a fêmea. Essa fecundação, pessoal, pode durar, trabalhos de literatura mostram, pode durar até meia hora. Ele pode ficar nessa posição, tomando cuidado para que a fêmea não o capture, senão ele vai virar almoço. E o que acontece? Após a cópula, ele rapidamente vai embora. Porque se ele ficar lá, ele será predado. Então essa é uma característica dentro dos insetos que pode acontecer canibalismo do macho pela fêmea. Então, evidentemente, esse cara aqui, ele não quer se sacrificar em benefício da prole. Faz sentido isso, pessoal? Então, para ter sucesso, nós temos
aproximação a longa distância, aproximação a curta distância por meio do acorde. E caso o indivíduo consiga superar todas essas etapas, aproximação a longa distância, curta distância, por meio de oferecimento de nota nupcial, briga com outros machos, ser mais apavoado, ele vai conseguir realizar a cópula. Tudo isso por meio da transferência direta de espermatozoides do macho para a fêmea. Suave? E por que eu estou falando de transferência direta? Porque existem, dentro dos insectas, alguns grupos mais primitivos, tá? Com destaque aqui ó, para os colêmbulas, os dipluras, tisanura, né? Esse grupo. O que os machos fazem? Eles depositam no ambiente o que nós chamamos de espermatóforo. Então aqui nós temos, pessoal, um recipiente onde os espermatozoides estão aqui dentro e aqui nós temos um pedicelo que fixa ele ao substrato. A fêmea, por sua vez, vem aqui e coleta esse espermatóforo para ser fecundado. Então nós temos a transferência direta de espermatozoides do macho para a fêmea, mas também pode ocorrer a transferência indireta, tá? Então nós temos esse tipo de situação também. E um outro tipo curioso também, esse artigo foi publicado acho que em 2014, 2015, é que alguns insetos encontrados em cavernas, tá? As fêmeas possuem o pênis e os machos possuem a vagina. Então, quem tiver curiosidade, aqui está o link para acessar o artigo, tá? Então, existem esses tipos de situação. Pessoal, uma vez que ocorre a transferência dos espermatozoides do macho para a fêmea, que esses espermatozoides a gente já viu que eles ficam aqui na espermateca, a fêmea foi fecundada. E a gente sabe que muitas fêmeas estocam os espermatozoides aqui na espermateca. E esses espermatozoides, eles permanecem viáveis por muito tempo, graças às secreções produzidas pelas glândulas espermáticas. Se a gente, por exemplo, pegar uma abelha rainha, ela pode ter um tempo de vida de 3 anos, por exemplo, só que ela é fecundada uma única vez, por vários zangões. E esses espermatozoides permanecem viáveis durante todo esse tempo, graças às secreções produzidas pelas glândulas espermáticas. Tá? Então, o que acontece? Então, nós temos a espermateca, cheia de espermatozoides, e as fêmeas vão produzir os óvulos. À medida que esses óvulos vão ficando maduros, eles vão descendo pelos ovários, tá? Até atingir aqui o oviduto comum, o oviduto lateral, e atingir o oviduto comum. Pessoal, aqui que acontece a magia da coisa, aqui que acontece a fecundação. Olha que interessante. Os óvulos, quando eles passarem por aqui, eles vão ser fecundados. Esses óvulos, eles são cobertos por uma membrana rígida chamada córion. E eles são porosos. Eles apresentam basicamente 2 tipos de poros: as aerópilas e as micrópilas. Aerópilas faz todo sentido, troca de gases. Já as micrópilas é por onde o espermatozoide penetra. Então é uma situação mais ou menos assim, pessoal. Aqui no caso eu vou mostrar um ovo de
díptera. Como é que eu sei que é díptera? Primeiro par de asas membranoso, segundo par de asas transformados em balancins ou halteres. Então aqui, ó, nós temos um ovo e microfotografias mostram esses orifícios que nós chamamos de micrópilas. E esse ovo é direcionado no sentido de que as micrópolas elas são direcionadas para a abertura da espermateca, por onde será enviado o espermatozoide, ele penetrará por aqui e vai fecundar esse óvulo. Tá tranquilo, pessoal? Tá muito pesada a aula. Então vai acontecer essa fecundação. Suave até aqui, pessoal? Então tá jóia. Obrigado, Douglas. Então vai acontecer a fecundação. Só que assim, eu contei para vocês que uma fêmea ela pode ser fecundada, ela pode copular várias vezes. E não é interessante para um macho investir, por exemplo, no dote nupcial dele, caçar uma presa, oferecer para uma fêmea, copular com essa fêmea e posteriormente vem um outro macho e copula com ela. Tá? Então ela pode copular várias vezes. Inclusive, pessoal, quando eu falo lá de Mecóptera, que o macho captura a fêmea, existe uma situação assim, ó. Existem machos mais malandrinhos que eles adotam um comportamento de fêmea. E eles se aproximam desses machos com dotes nupciais. Quando esse macho que caçou a presa oferece a presa que ele caçou para o outro macho pensando que é uma fêmea, esse macho pega essa presa e vai embora. Ele rouba a presa do outro macho e vai levar e vai tentar copular com uma outra fêmea, oferecendo uma presa que não foi ele que predou. Então, olha a sacanagem no mundo animal. Tá? Nem sei porque eu comentei isso, mas comentei. Enfim, o que acontece? Existe o que nós chamamos de competição espermática, que é a maneira pela qual os machos podem assegurar ou aumentar as suas chances de paternidade. Que é a competição com a geração de descendentes e transmitir essa carga genética a novas gerações é muito grande. Então, a primeira situação que pode acontecer são machos tentar retirar os espermatozoides de outros machos. Tá? Então, o que acontece? Quando ela copula várias vezes, uma das estratégias é o macho empurrar o esperma do outro macho para o fundo da espermateca, de tal modo que o dele fique na saída da espermateca. Ou pode acontecer também a remoção. O que acontece nessa remoção direta? Acontece, entre aspas, um enxágue, onde o macho ele ejacula duas vezes, libera sêmen duas vezes. Na primeira vez, funciona como se fosse um enxágue, onde ele retira o material genético do outro macho, e na segunda vez, ele deposita o seu material genético na espermateca da fêmea. Isso é uma situação que pode acontecer. E para tentar evitar isso, muitas vezes acontecem, machos eles produzem secreções onde eles reduzem a receptividade dessa fêmea. Então, olha o que acontece aqui. Ó. Após a cópula, o macho, com essas secreções, eles vão induzir a fêmea a rejeitar novas cópulas. Então, o que acontece? Um outro macho vai tentar copular, e essa fêmea aqui, ó, ela desvia o seu órgão sexual para que ele não inocule o material, para que ele não fecunde novamente essa fêmea. E uma outra situação ainda é a própria repelência, onde a fêmea, com as pernas, ela refuta o macho.
Então, machos podem produzir secreções que atuam para reduzir a receptividade da fêmea a outros machos, não acontecendo cópula e não tendo essa competição espermática. Mas existem muitas outras bem interessantes. Uma outra situação é a cópula prolongada, onde o macho fica ligado à fêmea até o momento onde ela não se torna mais receptiva, tá? Fica lá tomando conta da fêmea para que outros machos não se aproximem. Tudo isso visando garantir as chances da sua paternidade. Pessoal, percebem a dificuldade que é para um macho de inseto? Desde a aproximação a longa distância, aproximação a curta distância, cópula e ainda por cima tem que guardar essa cópula, tem que guardar essa fêmea até que ela não se torne mais receptiva. Se tudo isso der certo, a fêmea vai realizar as posturas daquele macho. E aqui nós temos vários tipos de ovos, tá? Aqui nós temos ovos do Psilídeo diaphorina citri, ovos de Diatreia sacaralis, ovos de vários lepidópteros, ovos de percevejo. Isso aqui, pessoal, é um ovinho bem interessante. É um ovinho de neuróptero. Por exemplo, da família Chrysopide. Pessoal, olha que interessante isso aqui. Esses ovos estão fixados no substrato e eles estão suspensos por um pedicelo. Isso aqui é uma estratégia bem interessante do grupo, porque a gente sabe que os neurópteros são predadores. As larvinhas, elas são campodeiformes. Lembram disso? Se esses ovos estivessem aqui no substrato, possivelmente o primeiro indivíduo que eclodisse desses ovos poderia predar os demais. Então, como uma estratégia para garantir a sobrevivência, eles são colocados no pedicelo. E além disso, esse pedicelo é coberto por uma mucilagem repelente. Então, tudo para garantir que toda essa descendência, todos esses ovos, eclodam, gerando larvas. Porque se desse modo não fosse, possivelmente o primeiro indivíduo a eclodir predaria os demais, tá? Então isso aqui é mais a nível de curiosidade. E com relação, pessoal, a esse tipo de situação dos ovos, nós temos algumas situações bem peculiares. Vamos ver. As fêmeas cuidam desses ovos. As fêmeas cuidam desses ovos até eclodir ou apenas depositam em um determinado lugar? Luigi, elas apenas depositam. Elas depositam os ovos aqui, mas elas têm todo esse cuidado, né? Eles estão ovipositados por um pedicelo aderido ao substrato. E além disso, temos uma mucilagem repelente. Ok? Tranquilo, Luigi? Legal. Então assim, pessoal, dentro dos insetos, uma primeira situação, colocam ovos, então nós temos oviparidade. Tá? Então aqui, ó, o embrião ele se desenvolve dentro de um ovo. Eu já falei para vocês que o nome dessa casquinha é córion, em um ambiente externo sem ligação com o corpo da mãe. Então olha aqui, Luigi, a mãe não cuida, ela coloca, faz a postura e vai embora. Então é o ato da colocação dos ovos no ambiente pela fêmea, nós chamamos de oviposição. Pessoal, então olha que interessante aqui, ó. Esses ovos, eles podem ter bastante reserva para o embrião ou pouca reserva para o embrião. Mas em ambas as situações, eles não têm contato mais com a mãe. Está fazendo sentido o que eu estou contando para vocês? Ovos com muita reserva para o embrião
normalmente são ovos muito ricos em vitelogenina, tá? Se a gente pegasse um ovo de galinha, por exemplo, o amarelinho seria o embrião e a parte branca, a clara, seria essa vitelogenina que vai nutrir esse embrião. E como esses ovos aqui, ó, eles estão no ambiente, eles precisam de um córneo espesso, porque no ambiente eles vão encontrar temperatura desfavorável, vão encontrar muitas vezes predadores, vão encontrar várias condições que podem fazer com que eles não eclodam. Então, esse córneo deve ser rígido e eles devem ter uma boa reserva de vitelogenina. Nós chamamos esses ovos de Lepidoptera, por exemplo, de anigrópicos, porque não existe troca com o ambiente, tá? E eles podem ser colocados de várias formas. Podem ser colocados isolados, em galhos, como esperanças, que a gente já comentou em Ortóptera, que elas têm hábito arborícola. Eles podem ser colocados, no caso de predadores ou de parasitoides, sobre outros insetos. Podem ser colocados na água, como no caso dos mosquitos, pertencentes à ordem Diptera. Podem ser colocados, por exemplo, no interior dos frutos. Olha aqui a mosca das frutas, a Anastrefa. Aqui nós temos o ovipositor. Dentro desse ovipositor aqui nós temos um acúleo que vai fazer a perfuração do tegumento. E ela vai colocar o ovo dela dentro do fruto. E essa larva vai se alimentar dessa polpa. E nós também temos ovos protegidos, como no caso das baratas, que colocam seus ovos em ootecas. Tranquilo? O que mais que nós temos, pessoal? Olha que interessante. Parasitoides. Os parasitoides, eles colocam os ovos dele dentro do hospedeiro, ou pode ser fora também. Lembra que eu comentei com vocês, há 2 slides atrás, que ovos de Lepidoptera, eles são anigrópicos, tem um córneo grosso, porque não tem contato com o ambiente, e eles são muito ricos em vitelogenina, para nutrir aquele embrião. No caso de parasitoides, esse córneo que protege o ovo não precisa ser tão grosso. E o parasitoide não precisa investir tanto na produção de vitelogenina. E esses ovos, essa casquinha, esse córneo, ele permite uma passagem de substâncias. O ovo, ele pode se nutrir já do seu hospedeiro. E por ele ter essa porosidade, ele já é chamado de um ovo higrópico. Tá? Então, muito comum de parasitoides, onde o ovo está protegido pelo hospedeiro, pelo corpo do hospedeiro. Ele está se desenvolvendo aqui dentro da hemocele. Tá? Então, aqui ó, nós temos o desenvolvimento do parasitoide, já uma larva, dentro do corpo do hospedeiro. E ainda tem uma outra coisa interessante. Nós temos indivíduos parasitoides, mas nós também temos indivíduos que são hiperparasitoides. O que esses caras fazem, Alex? Eles são parasitoides do parasitoide. Então, eles podem colocar o ovo deles, por meio do ovipositor, dentro do parasitoide, assim como o parasitoide fez com o seu hospedeiro, tá? Então, nós temos parasitoides que parasitam o hospedeiro e nós temos hiperparasitoides que parasitam o parasitoide. Estão percebendo, pessoal, como é cruel o mundo dos insetos? Uma vez que o parasitoide introduziu o ovo dele aqui dentro do hospedeiro, esse hospedeiro ele vai passar por uma mudança morfológica e fisiológica também, porque a larva do parasitoide está se desenvolvendo aqui dentro e consumindo esse indivíduo. Aí o que vai acontecer? Esse indivíduo aqui apresenta, ele adquire um aspecto pardo, uma coloração parda e fica fixado na folha. Aqui nós temos apenas o exoesqueleto desse indivíduo.
porque todo o interior dele já foi consumido. E o que vai acontecer? A larva do parasitoide, ela vai passar todos os instares aqui dentro, primeiro, segundo, terceiro instar, toda a fase juvenil dela aqui dentro, e também vai impupar aqui dentro. Estou falando de pupa, desenvolvimento holometábulo. Então ela vai impupar aqui dentro. E o adulto vai eclodir aqui dentro também. Depois que ele eclodir, ele vai romper o exoesqueleto desse pulgão e vai sair para o meio ambiente, vai acasalar e novamente encontrar um novo hospedeiro para a oviposição dos seus ovos, reiniciando o ciclo. Faz sentido, pessoal? É assim que funciona um parasitoide. Pode ser com insetos adultos, como no caso do afídeo, pode ser parasitoides de ovos, como no caso de tricograma, onde ele vai parasitar ovos de lepidópteros, tá? Mas também nós temos parasitas de lagartas. Então aqui nós temos, por exemplo, uma cotésia, é um parasitoide, tá? É um himenóptero que pode parasitar larvas. Também temos parasitoides de pupas. Então, recomendo que depois da aula vocês assistam esse vídeo para vocês terem uma percepção de como funciona e como é o desenvolvimento de larvas de Cotésia glomerella parasitando lagartas do gênero Pieris. Que gênero é esse, Alex? Essas borboletas brancas que a gente vê andando aqui na couve, por exemplo, aqui, ou amarelinhas que a gente vê andando aqui no CCA. Então, pertencem ao gênero Pieris. Tranquilo? Recomendo que assistam esse vídeo. Mas o que eles têm, todos eles em comum, todos esses indivíduos colocam ovos. Sejam ovos higrópicos, sejam ovos anigrópicos, eles fazem posturas. E por que eu estou enfatizando isso? Porque existe um outro tipo, pessoal, de desenvolvimento que não é pelo meio de ovo. E nós chamamos isso de viviparidade. Então o desenvolvimento embrionário não ocorre mais no ovo, tá? Mas o desenvolvimento embrionário ele ocorre dentro da mãe. Então a mãe não vai ovipositar, ela não vai colocar o ovo no ambiente. Como a gente viu lá em ovo de crisopídeo, ovo de lepidóptera, ou o ovo dos parasitoides que estão dentro do hospedeiro. Ela vai colocar esses ovos, em vez de ela colocar os ovos, ela já vai colocar os indivíduos, sejam eles larvas, desenvolvimento holometábulo, lembram disso? Ou ninfas, desenvolvimento hemimetábulo. E assim, dentro da viviparidade, onde nós temos o desenvolvimento do embrião dentro do corpo da mãe, nós temos 4 subtipos. Ovoviviparidade, viviparidade adenotrópica, viviparidade na hemocele e viviparidade pseudoplacentária. A gente vai conversar um pouquinho agora sobre esses subtipos, tá? Então vamos nessa que tá legal a aula. Primeira situação, ovoviviparidade. Esses ovos aqui, pessoal, a fêmea fecundada, tá? Eles são incubados dentro do trato reprodutivo da fêmea. De tal modo que a fêmea ela vai ovipositar as larvas já no último instar, tá? As larvas já estão adultas. Comum em moscas da família Tachynidae. Tranquilo? O que mais que nós temos? Viviparidade adenotrófica. Aqui nós temos a eclosão já da larva desenvolvida. Ela passou todos os estágios de desenvolvimento no interior da mãe. E ela se alimenta, pessoal, das secreções de uma glândula que nós chamamos de glândula de leite. Tá? Comum também em dípteros, no caso aqui a mosca tsetse.
que mais que nós temos? Viviparidade na hemocele. Então, o que acontece aqui, pessoal? As larvas, elas vão se desenvolver na hemocele do inseto, na hemocele da mãe, adquirindo todos os nutrientes necessários da mãe, tá? Então, os ovários se partem, são liberados no corpo da mãe. Então, a mãe se sacrifica pela descendência dela. Por isso, viviparidade na hemocele. Os imaturos se desenvolvem dentro da cavidade hemocélica do inseto. Tá tranquilo até aqui, pessoal? E o que mais que nós temos? Viviparidade pseudoplacentária. Fico olhando aqui que o Thiago está digitando. Viviparidade pseudoplacentária. Então, os ovos aqui, pessoal, eles são deficientes de vitelo. Eles não têm aquele vitelo, eles não têm aquela clara, entre aspas, para nutrir eles. Mas as mães, no caso, os pulgões aqui, um exemplo, tá? Eles se desenvolvem no trato genital da fêmea, por meio de uma placenta que vai nutrir esses indivíduos. A mosca, só um minutinho, Thiago, a mosca desenvolve, etc. Gera quantos descendentes daquele modo? Um, Thiago. Se desenvolve um por vez, tá? Tranquilo? Legal. Então, olha só, pessoal. Então, esses indivíduos aqui não apresentam, não são nutridos por nutrientes, como no caso dos ovos, mas eles são alimentados por meio de uma placenta. De tal modo que a fêmea coloca ninfas no ambiente. Então, nós temos várias ninfas de pulgão. Tranquilo até aqui, pessoal? Faz sentido o que eu estou contando para vocês? E eu já vou pegar esse exemplo aqui, tá? De viviparidade pseudoplacentária, e já vou conversar um pouquinho mais sobre ele, tá? Então, assim, temos basicamente dois tipos: oviparidade e viviparidade. E dentro dessa viviparidade, nós temos 4 subtipos de viviparidade. Tá tranquilo até aqui? Então, esses são os tipos comuns, os principais tipos de reprodução que nós temos. Viviparidade e suas diferentes variações e ovoviviparidade. Por que eu estou contando que são os principais tipos? Porque nós temos modos atípicos também. E o primeiro deles que eu vou mostrar para vocês diz respeito à partenogênese. O que é isso, Alex? Os óvulos se desenvolvem sem nunca terem sido fecundados. Tá? Então, basicamente, dentro de partenogênese, nós temos 3 tipos: partenogênese telítoca, renótoca e anfítoca, ou deuterotoca. Então, o que acontece aqui? Ó? Partenogênese telítoca, fêmeas não fecundadas geram fêmeas. Comum de pulgão. Alex, quer dizer então que essa aqui é uma fêmea e ela está gerando outra fêmea? Exatamente isso, tá? Pulgões se desenvolvem por partenogênese telítoca, fêmeas gerando fêmeas. Ok, e a renótoca? Fêmeas geram machos. Pessoal, Hymenoptera, Hemiptera, Ticinoptera, beleza. Como é que funciona isso? Vamos imaginar, por exemplo, uma colônia de abelhas. Falei para vocês que a fêmea é fecundada uma única vez por vários machos, e esses ovos e os espermatozoides permanecem viáveis por muitos anos. Então, quando a rainha quer gerar fêmeas, ela fecunda esses ovos. E todas as abelhas que estão presentes numa colmeia, a grande maioria delas são fêmeas, são operárias. Só que o que acontece? Aquela colônia, ela vai produzir princesas. Então, essas princesas vão originar novas colônias. Tá? E o que vai acontecer aqui?
Para que essas fêmeas sejam fecundadas, obviamente tem que ter zangões, tem que ter machos. E esses zangões são produzidos por meio de partenogênese arrenótica. Quando a rainha for fazer a oviposição desses ovos, ela não vai fecundar eles. Se ela não fecunda esses ovos, nós temos partenogênese do tipo arrenótica, porque esses ovos não fecundados vão gerar machos. Faz sentido o que eu estou falando? Então temos esses dois tipos de partenogênese, telítica e arrenótica. Mas temos um terceiro tipo ainda, que é a anfítoca ou deuterotoca. O que acontece aqui? Aqui, pessoal, os indivíduos, ovos não fecundados, tá? Fêmeas não fecundadas, elas podem gerar tanto machos quanto fêmeas. Então, conforme o tipo de partenogênese, recebe um nome: telítoca, arrenótica ou anfítoca. Tranquilo? Além disso, pessoal, ela pode ser partenogenética facultativa. Eu vou contar uma história para vocês agora. Em condições de Brasil, todos os pulgões, eles se reproduzem por meio de partenogênese, fêmeas gerando fêmeas. Isso por quê? Porque nós estamos numa condição de clima tropical praticamente no país inteiro, tá? Nós não temos situações de invernos absurdamente definidos, que nós passamos longos períodos em baixas temperaturas e ausência de alimento. Em condições onde isso acontece, pulgões, por exemplo, partenogênese telítica, podem apresentar dois tipos de reprodução: assexuada e sexuada. Olha que interessante. Início da primavera, condições ambientais favoráveis, temperatura boa, alimento em abundância, partenogênese telítica, fêmeas vão gerando fêmeas. A partir do momento que vai chegando o fim do verão, insetos percebem redução da temperatura, redução do fotoperíodo, ativam um sinalizador, onde essas fêmeas que vinham originando fêmeas vão começar a produzir também machos. Esses machos vão copular com essas fêmeas e vão gerar ovos. Esses ovos vão permanecer o inverno em diapausa, até chegar ao início da primavera, onde eles vão eclodir e reiniciar o ciclo. Nossa, Alex, eu já vi isso, mas não sei aonde. Meu amiguinho, será que não foi quando a gente discutiu uma estratégia de sobrevivência de Panônico Zume? Lembram do ácaro vermelho da macieira? Estratégias de sobrevivência. Yuri, aqui nesse contexto, quando há cópula, há troca de material genético, não são clones, mas aqui são clones. E isso é uma característica muito importante, principalmente quando a gente trata de resistência de insetos a inseticidas, que eu vou discutir com vocês mais para frente também. Tranquilo, Yuri? Sim ou não? Obrigado. O que mais que nós temos, pessoal? Partenogênese arrenótica. Olha aqui, ó, rainha, ovos fecundados pelo espermatozoide do zangão vão gerar outras fêmeas, que podem ser operárias ou uma rainha. Óvulos não fecundados vão gerar machos, que vão copular com uma outra rainha. Essa rainha vai estar fertilizada e vai novamente iniciar uma colônia. E partenogênese anfítoca ou deuterotoca, onde fêmeas não fecundadas podem gerar tanto machos quanto fêmeas. Tá suave até aqui, pessoal? Modos atípicos de reprodução. Primeiro deles diz respeito à partenogênese. Mas existem outros menos comuns ainda, tá? Pedogênese de larvas, onde a produção de ovos ou de formas jovens pode ser feita por indivíduos imaturos, ou seja, eles não atingiram a fase adulta ainda, mas podem gerar descendentes, tá? Neotenia,
Novamente, ó, quando o instar não terminal desenvolve características reprodutivas de adulto, também pode gerar descendentes. Poliembrionia, comum em alguns parasitoides, onde em um único ovo nós temos vários embriões e eles vão se desenvolver, por isso poliembrionia. E uma coisa mais rara ainda, que diz respeito ao mesmo indivíduo apresentar os dois sexos, macho e fêmea. Nós chamamos de hermafroditismo. Pessoal, tranquilo até aqui? Sim ou não? Estou contando, então, com o que nós conversamos hoje, fecha com o que nós vínhamos conversado anteriormente, tá? Hoje nós falamos do período embrionário e em algumas aulas atrás nós falamos sobre o período pós-embrionário, que envolvia, nós discutimos tipos de larvas e tipos de pupa. Assistam novamente essa aula, leiam o material e venham com dúvidas. Relembrando, nossas aulas de monitoria ocorrem segunda-feira, 10h10, terça-feira, 10h10, terça-feira, 13h30 e quinta-feira, 13h30 também. Tranquilo, pessoal? Então, por hoje seria isso.